Fala galera, o Festival de Vitória começou e eu vou fazer vídeo de todos os longas que eu assisti. Mas ontem eu também decidi que eu vou, não sei se de todos, mas pelo menos de alguns dias os curtas, principalmente quando eu tiver algo a dizer sobre esses curtas, eu também vou fazer. Provavelmente é um vídeo que não vai ter muita visualização, muita audiência, mas é isso. Eu acho que vale, principalmente hoje, para ajudar a divulgar o cinema capixaba, porque ontem os curtas e o longa também é capixaba, mas especificamente os curtas eles faziam parte da mostra Foco Capixaba. Então eram 4 capixabas. Vão ter outros curtas capixabas em outras mostras, né, em mostras secundárias que passam de tarde e também na mostra competitiva de curtas. Inclusive eu tô gravando no domingo, né? Antes de ir pro segundo dia do festival. E hoje já tem um curta capixaba na mostra competitiva que não passou ontem. Então, falarei, e eu acho que é muito legal falar sobre a indústria audiovisual capixaba aqui, por aqui. Então, falando sobre os 4 curtas de ontem, exibidos na 14ª Mostra Foco Capixaba. O primeiro deles é Nosso Tempo a Sós, dirigido por Júlio Costa. É um curta que foi produzido no interior do Espírito Santo, gravado entre Guaçuí e Alegre. E conta a história de Sara, uma menina que divide sua rotina entre cuidar do reprodutor, que é um cavalo muito valioso do Aras onde ela trabalha, e acompanhar sua avó, que parece estar muito reclusa. E já é um curta que me ajuda a nortear que ontem tivemos uma noite muito voltada para as memórias, principalmente entre os curtas. Eu consigo estabelecer relações de memória nos 4 curtas, alguns mais do que outros, obviamente. E aqui isso nunca é dito no curta, mas eu sinto que a avó dela tem sim alguma questão de demência, de Alzheimer, e parece que essas memórias estão se esvaindo. E a Sarah é ali uma última conexão. E eu gosto do curta, gosto da relação entre a Sarah e a avó, mas eu sinto que falta alguma coisa, principalmente na relação com o cavalo, com o Aras, porque no final do curta isso se encontra, né? Esses dois mundos se encontram. E aí eu acho que e isso é muito comum quando fala de curta, pelo menos pra mim. É um curta que eu acho que ele precisaria de mais tempo, ele tem só 12 minutos. E aí eu sei que, óbvio, né? A gente tá falando de um curta produzido com pouquíssimo dinheiro no interior do estado. Talvez nem tivesse dinheiro para gravar mais cenas, para fazer outras coisas que talvez o Júlio gostaria de fazer. Mas é um curta que eu sinto que ele precisaria de um pouquinho mais de tempo para trabalhar um pouquinho mais a relação da Sarah com a avó e também da Sarah com o cavalo, para quando esses mundos se encontrassem, o efeito climático ser um pouco mais poderoso. Nota 3. Vou dar uma nota 3. Acho que é um curto legal. Talvez. Por aí. O segundo curta da noite foi Castelos de Areia, de Juliana Zamprogno. É um curto experimental de 14 minutos que nos leva de volta para a década de 90, em Vitória. Nino, que é o pai da Juliana, ele faleceu em um acidente elétrico fulminante e deixou a esposa e 3 filhas, incluindo a Juliana, que é a mais nova. E aí, 20 anos depois da morte, a Juliana faz esse trabalho experimental usando videocassetes e coisas que foram gravadas, vídeos familiares, vídeos caseiros da família, para relembrar o pai. Um pai que, pelo menos pelo que eu entendi, ela conheceu muito pouco, ou talvez ela nem conheceu. Né, fiquei com a impressão de que ela estava na barriga. E aí já vem um dos pontos. Tipo assim, eu gosto muito desse curta, principalmente por como ele usa o experimentalismo dele para fazer um tratado sobre o vídeo como parte essencial da memória. Né? Ela só lembra do pai, tem coisas ali que ela só lembra, não só do pai, como da irmã e da mãe. São coisas que só foram possíveis por causa do vídeo, porque o pai gravava vídeos caseiros e em muitos casos vídeos absolutamente aleatórios da família, sabe? Mostrando o dia a dia, mostrando rotina, mostrando passeios. Então, ao mesmo tempo em que provavelmente foi um exercício muito doloroso para ela, mas eu sinto que tem ali uma parada meio psicológica de terapia, também tem um lado meio terapêutico de você reencontrar um familiar. E o curta consegue unir esses dois lados de forma muito interessante. Só que ele é confuso. E aí muita gente vai falar, mas ele é experimental. Ser experimental não é a mesma.
coisa que ser confusa. Eu não sei se eu gosto da forma como o filme constrói sua linha temporal e posiciona um pouco essas ideias. Tem ali uma base em um conto também, uma parada meio poética. E no geral, eu gosto da ideia e de como ela faz esse tratado sobre memória. Mas ao mesmo tempo eu acho bastante confuso, sabe? Eu acho que o curta peca em estabelecer algumas dessas coisas que talvez fosse muito importante pra gente também criar uma relação com essas memórias. Eu acho que existe ali a relação, na teoria, na prática ela não é tão forte por conta da escolha de montagem do curta. Mas no geral eu gosto dele, nota 3,5. Terceiro curta é A Última Sala, um documentário dirigido por Gabriela Busato e Júlio César. É um documentário que ele começou na sala de aula. Eles mesmos falaram isso, né? Todos os realizadores sobem para falar um pouco sobre seus trabalhos. E ele começou no curso de cinema da UFS. E depois da boa recepção em sala de aula, eles conseguiram apoio para concluir o curta, dar um novo acabamento pro curta, o acabamento que a gente assistiu ontem no festival. E ele conta a história das memórias da população em relação aos cinemas de rua do centro de Vitória. E aí ele remonta, né, toda essa história dos cinemas de rua, passando por vários cinemas de rua que existiram no centro de Vitória, culminando na última sala de cinema de rua que ainda existe em Vitória, que é o Cine Erótico. E a relação muito óbvia disso, e eu não sei, né, eles não falaram sobre isso, então eu não sei se é uma relação que veio antes ou depois, se foi coincidência ou não. A relação muito natural é com Retratos Fantasmas. Até porque no meu texto de Retratos Fantasmas, eu vou tentar deixar aqui na descrição, eu também fiz isso, porque quando ele começa a falar sobre a sala de cinema que foram sumindo do centro de Pernambuco e foram virando igrejas, é uma relação que existe em vários outros centros do país, incluindo o centro daqui de Vitória, né, da capital do Espírito Santo. E de fato o Cine Erótico é a última sala. Então ele começa com um pouco dessa construção histórica que lembra muito o documentário do Kleber Mendonça Filho, mas depois ele vai caminhando. Quando ele começa a focar no Cine Erótico, ele ganha uma outra carga, uma outra cara que fala muito sobre a hipocrisia. E aqui cabe um elogio tanto à montagem quanto à câmera, porque a câmera ela é muito sagaz para filmar essa hipocrisia e que ela muitas vezes está em detalhes. Está num adesivo de ladrão, está nas revistas no fundo da banca, sabe? É uma cena maravilhosa que arrancou muitas risadas das pessoas e que talvez não funcione para pessoas de fora do estado. Eu até vi um crítico de fora do estado falando que não gostou tanto. E eu entendo. Eu acho que é um curta que ele tem uma relação muito próxima com quem passa pelo centro de Vitória, sabe? Eu estudei a, tipo, 3 prédios do Cine Erótico. Nunca entrei, mas assim como um dos personagens fala, existe sim uma certa curiosidade para entender o que acontece ali. Uma curiosidade que depois o filme vai sanar, porque ele entrevista pessoas que já foram no Cine Erótico. Ele fala um pouco sobre o público do Cine Erótico, sobre o que acontece ali dentro, e que é uma sala meio misteriosa, porque por mais que ela seja uma sala de cinema de rua, ela não é uma sala de cinema de rua comum, sabe? Então, e o filme brinca muito bem com essa hipocrisia, sabe? Entrevistando as pessoas do entorno e também pessoas que já foram ali dentro, sabe? Da hipocrisia de você atender um público majoritariamente LGBTQIA+, mas só que passar filmes eróticos héteros. E outras hipocrisias que estão em detalhes muito pequenos que a montagem e a câmera conseguem captar de forma muito interessante. Eu gostei, eu acho que foi o curta que eu mais gostei na noite. Nota 4 de 5. E aí o último curta capixaba foi Os Cravos, que é um curta de ficção dirigido por Renan Amaral. Conta a história de Matheus, um garoto que ele pede alta da terapia, só que a psicóloga dele entende que é uma fuga. E aí ela vai tentando desvendar por que ele tá querendo essa alta logo depois da morte do tio, e isso vai fazendo ele revelar coisas muito interessantes. Eu gosto desse curta, o protagonista é muito bom, o intérprete do Matheus, que eu não vou lembrar o nome, com todo respeito, mas ele é muito bom. Ele tem um timing cômico muito interessante, ele tem uma entrega dramática muito legal. Quando a câmera fica focada nele,
É muito interessante o que ele consegue fazer de transição entre comédia e drama. E até porque esse humor, ele esconde o drama meio que como um mecanismo de defesa. Só que não é um mecanismo de defesa só do personagem, é um mecanismo de defesa que também é do filme. O filme também está usando isso como mecanismo de defesa para construir essa relação com o público antes de revelar essa outra camada. Só que aí a minha questão é que eu acho que o filme se perde justamente quando ele decide enfrentar os fantasmas e estabelecer essa segunda camada, que é uma camada que ela é rasa e ela chega a ser rasa a ponto de tirar um pouco das camadas do personagem, sabe? Muito porque é uma parada um pouco literal. O jeito como o diretor decide tratar o que acontece ali e o que esse personagem estava guardando é muito literal, é muito direto com a câmera. Ao contrário do começo do curta. Os primeiros minutos do curta tem ali uma parada de camadas, de você não entender o que está acontecendo, e de repente ele começa simplesmente a falar tudo. Falar muito mais do que mostrar, muito mais do que estabelecer sentimentos. E aí vira uma parada um pouco literal, que talvez funcione na literatura, porque é um curta que ele nasce de um conto escrito pelo próprio Renan. E talvez no papel isso funcionasse muito bem como uma reviravolta. No curta eu não acho que funciona tão bem. Mas é um curta muito legal, principalmente por conta do ator e de como ele estabelece ali o espaço cênico da terapia. Eu gostei, vou dar uma nota 3,5, porque eu não curto tanto o final em si. Mas é isso. Fica aí a dica dos 4 curtas. Se você esbarrar por algum deles em outro festival, vale a pena assistir. Se esbarrar por eles na internet também, assista. E é isso. Até a próxima.